Chegamos a 1 ano da guerra da Ucrânia, meus caros. 1 ano de conflito armado em solo ucraniano, dada a invasão russa. Existe uma estatística que nosso querido amigo professor Renato Batista fala muito, de que conflitos armados internacionais, após 1 ano, tendem a se estender por mais 10. Ou seja, existe essa estatística? Existe. Ele levantou isso numa aula da Academia MBL. Então, se você ainda não faz parte da academia, quer se tornar um membro da MBL, essa é outra oportunidade. Mas ele levanta isso numa aula, uma explicação muito brilhante, na qual ele diz que, segundo várias estatísticas levantadas, alguns conflitos armados internacionais acabam muito rapidamente. A maior parte deles. Mas todos que duram, ou quase a totalidade dos que duram mais de 1 ano, tendem a se estender por uma década inteira. E o que nós estamos vendo lá agora já passou muito de um conflito que poderia ser resolvido, sabe, com medidas diplomáticas, etc, etc. Aquilo já se tornou um conflito armado de grande escala que perdura muitos e muitos meses. E a tendência é que aquilo se torne cada vez mais uma dessas situações de guerra constantes, como foi o Iraque para os Estados Unidos. E, é claro, os esforços da comunidade europeia e dos Estados Unidos em manter as forças ucranianas supridas de armamentos, munições e toda a sorte de itens necessários para a execução de uma guerra vai fazendo com que aquele processo se alongue, digamos assim, sem vistas, porque não dá para prever se a Ucrânia será derrotada ou se ela vai extenuar a Rússia até ela desistir desse conflito em algum ponto. E se essa Isso eu acho impossível. Vai ser com base já da Rússia, ter tomado parte do território. Qual você acha que é o desfecho mais plausível? A Rússia vence a guerra. A Rússia vence a guerra? Mas o que é vencer a guerra? Porque existem várias situações. Ou ela vai anexar a Ucrânia ou ela vai derrubar o governo. Assim, eu também não acho que a Rússia pode perder a guerra. O Medvedev, que foi sempre primeiro-ministro, presidente, sempre trocando assim, o poder com Putin, que é o segundo cara mais poderoso da Rússia. Deu uma declaração recente, tudo bem, as pessoas vão dizer, é uma declaração retórica, mas não acho que é só uma declaração retórica, não, até porque o Medvedev é um dos formuladores da doutrina de política externa ligada ao exercício militar da Rússia. Então, o Medvedev é uma pessoa importante dentro do establishment político da Rússia. E ele diz o seguinte: se a Rússia não vencer a guerra, a Rússia será despedaçada. Por que ele deu uma declaração tão forte? Só por retórica? Acho que não. Eu acho que tinha ali em jogo alguns fatores que estão bem, assim, claramente delimitados na consciência do Estado-Maior russo e dos políticos de alta corte, digamos assim, na Rússia. Que é o seguinte: o governo Putin está atrelado a guerra da Rússia de uma forma indissolúvel. Para manter-se no poder, Putin fechou muito o regime. Então, ele se valeu de tudo o que aconteceu e se fechou muito o regime. Ele fechou muito o regime por quê? Porque ele tem medo de que as revoluções coloridas que acontecem no leste europeu desde a queda da União Soviética, e a última dessas revoluções muito significativas foi da Ucrânia, ocorreu em 2013, 2014, o Euromaidan, a grande revolução colorida do Irã, com a deposição do Yanukovych, como é que não é? Viktor Yanukovych, um desses nomes eslavos aí. E isso aconteceu na Rússia há 10 anos atrás. E desde então existe o conflito. Ou seja, esse conflito que agora se escalou para uma invasão em terra e tudo mais, é um conflito que se estende há 10 anos atrás. Então, a Ucrânia bombardeia o Donbass desde 2014. Existem forças russas atuando ali. O Timothy Snyder conta isso de um ponto de vista pró-ocidental no livro dele Na Contramão da Liberdade. Aliás, se me permitem aqui sugerir uma leitura, sugiro a leitura do livro do Timothy Snyder, Na Contramão da Liberdade. É um livro escrito a respeito da questão da Ucrânia, antes da invasão, antes da guerra, e é escrito de uma perspectiva claramente pró-ocidental. O Snyder é absolutamente pró-ocidental, inclusive é um dos historiadores assim, de destaque mundial
como que um porta-voz do pensamento ocidental para as questões da Rússia. E está lá descrito todos os detalhes de como a Rússia já tinha feito vários ataques cibernéticos à Ucrânia, de agentes russos em solo ucraniano, etc. Um monte de coisas que eu não vou saber reproduzir aqui de memória. O fato é, o conflito já estava ali instaurado há muito tempo. E um dos temores do establishment russo era que a Rússia fosse objeto de uma intervenção através de uma revolução colorida que derrubasse o regime Putin. Eles têm esse medo há muito tempo. Há muito tempo eles têm esse medo. Eles têm esse medo que aconteça o que eles viram, segundo eles, quase acontecer em Belarus, o que se viu acontecer na Ucrânia, o que se viu acontecer nas ex-repúblicas soviéticas durante a década de 90. Eles têm medo disso acontecer e eles acham que a OTAN está cercando, porque realmente você tem um monte de bases militares ali que cercam o território russo. Portanto, não é opção para a Rússia recuar. A Rússia não pode recuar, e a Rússia não pode perder a guerra, e a Rússia não pode ter um governo pró-Ocidente na Ucrânia em cima dela. Ela não pode fazer isso. Então, diante dessa impossibilidade, eu acho que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Se tiver que usar armas nucleares táticas, eles vão usar. Outra coisa, o pessoal que fala que o Putin é um sujeito que fala barato, que ele fica só blefando, são blefs e tal. Não. Vamos nos lembrar... Da invasão e anexação da Crimeia, né? Exatamente. Vamos nos lembrar que todos esses supostos blefs do Putin, eles vieram a ocorrer. Sim. Houve a anexação da Crimeia, houve a invasão da Ucrânia. Muita gente também falava isso. Não, o Putin botou um monte de... Mas não vai ter invasão. Ele fica... Toda hora ele fala que vai, que não vai, fala que vai, que não vai. Mas não vai ter. Mas tá tendo. Essa coisa. Não vai ter, mas tudo que vocês estão dizendo que não vai ter, tá tendo. Não houve a invasão? Não tá rolando a guerra? Não tem tropa russa pra cacete lá dentro da Ucrânia? Mas nesse mesmo contexto, senhor professor Ricardo, a OTAN também não pode ceder à Ucrânia. Mas não vai ceder. Então vai ser uma guerra, isso aí vai se estender demais. Talvez. Mas o que eu estou falando é que a Rússia não pode perder essa guerra de jeito nenhum. Bem, me parece que é do maior interesse dos aliados, ou seja, dos Estados Unidos e União Europeia, que essa guerra se estenda demais, porque uma guerra é uma coisa muito cara. E para eles o custo não é tão alto quanto para a Rússia. Ou seja, o poderio econômico de desenvolver armas e enviar recursos para a Ucrânia é muito mais barato do que o custo que a Rússia está tendo de continuar a manutenção desse conflito armado. E, obviamente, a União Europeia e os Estados Unidos têm muito mais dinheiro para ficar mantendo esse conflito. E um orçamento militar muito maior. Eu concordo inteiramente, mas governos em países pobres às vezes se mantêm. Coreia do Norte é um exemplo disso. Sim, sem dúvida. É um país isolado economicamente. E o governo do Kim Jong-un é uma sucessão do pai dele e está aí há décadas. Mas a mesma ideologia justa que está lá. Mas até aonde é interessante a Rússia dar como ganho ou derrota a guerra. Ela pode anexar pedaços do país, metade do país, e não precisar fazer a anexação inteira dele. Pode conquistar mais uma série de territórios, mas ou não ela é questão pode se jogar só nesse anexação, ela não pode ter esse governo lá. O governo Zelensky precisa cair. Vladimir Zelensky tem que cair e tem que ter um outro cara que faça uma política pró-Rússia, uma política intermediária. Não pode deixar um cara que combateu a guerra contra eles, que é um óbvio aliado do Ocidente, como governo. Eu não acho que isso vai acontecer. Isso passa, né? Porque não vão acontecer eleições democráticas na Ucrânia por muito tempo. Não, a Ucrânia... Você consegue imaginar uma eleição na Ucrânia agora? Não, os partidos da Ucrânia estão fechados. Todos eles. A Ucrânia mandou prender opositores. A Ucrânia vive sob lei marcial muito rígida. Não tem. Numa guerra. Eu sei, eu não tô fazendo um juízo de valor, eu estou descrevendo a situação. A situação da Ucrânia não é uma situação de normalidade democrática. Eles estão numa guerra, mas assim, mesmo que a guerra acabe, não é assim. Acabou, volta tudo. Não é isso. O Partido Comunista está proibido lá, tem vários partidos que estão proibidos. Ele prendeu agora opositores, sob a alegação de que os opositores eram quase aliados que como russos. Aliados russos, agentes da Rússia. Então a situação, meu irmão, é muito grave, é muito séria. O movimento neonazista na Ucrânia é grande, sim, está crescendo. Na Rússia também tem movimentos neofascistas, fascistas de tudo que é tipo. Tem um famoso grupo neonazista russo, que é o grupo Wagner.
Então, assim, essas coisas todas também estão aparecendo. E eu não acho que a Rússia possa se dar ao luxo de perder essa guerra. A Rússia tem que ganhar a guerra e vai fazer qualquer coisa para ganhar a guerra. Vai usar, se for precisar usar arma nuclear, tática, ele vai usar sim arma nuclear, e vai ter treta, e vai continuar, e a guerra vai escalar, e é isso aí. Mas a Rússia vai perder, e aí? Não, não O que vai. vai acontecer? Não vai perder. Acho que vai. Previsão Tá, estabelecida. supondo que a Rússia perca a guerra, seja derrotada, seja uma derrota humilhante, com contração econômica e tal, acho que o próximo passo é a derrubada do regime Putin. E aí provavelmente as Eu acho que oligarquias eu cada acho que ele uma vai se... ser assassinado. Isso é plausível também. Muitos líderes Eu russos acho foram que ele vai assassinados. ser assassinado, Putin, porque ele vai exaurir todos os recursos e pressão, e ninguém mais vai querer. E perigo nuclear, alguém vai lá e... Não sei, vamos assim, assassinar os esse Estados cara. Unidos nunca foi muito bom em assassinar ditadores estrangeiros, né? Mas não, Mas eu os acho que Estados vai ser Unidos têm um interno. longo histórico de fracassos em tentativas de assassinato de chuto ditadores que estrangeiros. Vou jogar no bolão, vai ser interno, vai ser algum grupo interno que vai aproveitar e vai assassinar e tomar o poder. Essa possibilidade me parece muito Olha, pouco o Kremlin plausível. é uma fortaleza, É. aquilo ali. Já era desde a época da União Soviética. É muito difícil você matar alguém ali. Apesar que dizem que Stalin foi envenenado, né? Sim. Pô, mas ele tinha muitos inimigos dentro do Kremlin e fora. Não, me parece que um cenário que me parecia mais plausível no início do conflito é que a Rússia anexasse mais 2 regiões da Ucrânia e o conflito se interrompesse. Mas parece que assim, também a Ucrânia não parece demonstrar nenhum interesse em conceder território Não, para não pacificação vai. do conflito. Não, Enquanto o a Ucrânia Zelensky quer o for, território integral, vai ficar nisso aí. enquanto o Zelensky for o governante da Ucrânia, não parece haver possibilidade de cessão de território. E, portanto, o conflito vai se manter. Eu acho que a Ucrânia vai abocanhar um pedaço de terra aí no final dessa guerra. Isso é muito implausível. Mas, assim, se a Rússia perde esse conflito, me parece que os oligarcas russos vão se dividir regionalmente e aí a Rússia se divide. Isso é um perigo que analistas russos falam diversas vezes Exatamente. nos diálogos internos da Rússia. Porque tem grandes oligarquias muito poderosas dentro da Rússia, não é só o Putin. Eu vi no Twitter hoje que eles estão preparando para invadir a Moldávia já. E a Moldávia ainda é aliada da Rússia. Ainda tem um governo aliado. Mas, de toda forma, o que parece que acontecer, que os analistas americanos e russos falam, é que se o governo Putin cair numa derrota numa guerra, as oligarquias locais vão, cada uma se unir em um determinado território e talvez a Rússia se parta em diversos estados-nações, que seria uma união das repúblicas eslavas ou algo do gênero. O que é um risco que os analistas políticos russos temem muito. Outra coisa, eu não acho que a China permitiria isso facilmente, não. Porque, você imagine, né, o que é para a China ter a Índia, que não tem boas relações com a China, Péssimas. ter o Japão, que não tem boas relações com a China, e ter a Rússia, e, portanto, a Rússia puxaria naturalmente os países da Ásia Central, ou seja, a China estaria nesta circunstância cercada de inimigos e de potenciais problemas políticos. Num processo que ela está se expandindo, querendo assumir a dianteira da produção mundial e do poder mundial perante os Estados Unidos. A China não pode permitir isso. Para a China é importante ter um aliado na Rússia, como presidente da Rússia inteira, a Rússia unificada e tal. Então, eu acho que essa posição que hoje a China tem mais discreta, eu acho que pode mudar. A China pode botar uma força ali para não permitir que o regime russo seja derrubado. Entendeu? Ainda em termos geopolíticos, está acontecendo uma grande transformação na política japonesa, né? Porque devido ao acirramento do Estão conflito ficando cada com a vez mais China, bélicos. eles estão mudando os artigos principais da Constituição dele, que eu acho que nunca foi mudado, segundo o Kim tinha me falado, que é eles terem uma exército. força militar própria, porque eles sempre tiveram a força de paz, única que foi mantida após a derrota desde a Segunda Guerra Mundial, e agora esse discurso mudou completamente no Congresso japonês. Eles estão numa corrida bélica para tentar construir uma força militar que possa defendê-los de uma agressão chinesa. Ou seja, mudança dramática, assim, acirramento de conflito no mundo todo. Pois é, essa é a situação aí do mundo. Então, assim, todas as opções são muito dramáticas. Esse negócio, uma vez que isso aí começou, é complicado demais. Porque, assim, essa guerra, ela tem implicações muito maiores do que a guerra da Síria, do que a guerra do Iraque, do que a guerra do Iêmen. É uma guerra com implicações globais muito diretas.
E está acontecendo no nosso tempo. E o que a gente pode fazer, né? A gente pode só assistir. Ou então o Lula lá e oferecer picanha e cervejinha. Toma 51 aqui que todo mundo fica bem, né? Pô? Zelensky, Putin, vamos tomar. Vocês gostam de vodka? Vodka não. O negócio do país é 51. E aí resolve. Ele faz uma reunião com os dois e se acertam lá? Oh, claro, plausível Sim. demais. Mas ele deu uma declaração nesse sentido, não? Se eu Deu. tomasse Ele uma- sempre dá, né? Se eu tomasse uma cachaça com Putin, acabava a guerra, uma coisa assim. É ótimo isso, né? Só É, toma uma simpático, cachaça. assim, porque o eleitor brasileiro, ele não entende porque que tá havendo conflito, né? Então, pô, o cara parece uma coisa plausível. Parece, inclusive, que são dois russos. Né? mas- O que é ucraniano? A Rússia também é outra Rússia. É uma Rússia com a Rússia menor. O cara é um não monte de Rússia. bebeu no boteco. Se tivesse bebido, já tinha esquecido isso. É uma coisa assim, né? Esse tipo de discurso do Lula é o mesmo discurso de dizer que o Lula tá velho. É essa coisa, né? Toma uma cervejinha, resolveu, né?